Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva. O país acordou com os transportes em greve. Carris, Metro e CP param esta terça-feira em antecipação à greve geral do próximo dia 24. Numa altura em que a dívida do setor já ultrapassou a fasquia dos 17 mil milhões de euros, o Governo quer implementar uma verdadeira revolução no setor. São temas da agenda da Comissão Executiva. Mais à frente, a análise de António Neto da Silva, José Brandão de Brito e também Vítor Scária. Para já, dou-lhe conta dessa greve que hoje tem lugar. Começa hoje a greve nos transportes e prevêem-se perturbações durante toda a semana. O aumento do horário de trabalho e os cortes nos subsídios são alguns dos argumentos para esta paralisação, que promete complicar e muito a vida aos portugueses. Os transportes juntam-se contra a austeridade e paralisam a partir desta terça-feira, numa semana que vai ser toda ela muito difícil. A circulação do metro, dos autocarros, dos barcos e comboios sofre fortes perturbações esta terça-feira. Só a Carris garante alguns serviços mínimos e a Fertagos alternativas rodoviárias. Mas vamos por partes. A CP alerta os utentes para sérias dificuldades, especialmente para estas terça e sexta-feira. Para esta terça-feira está prevista a supressão total, ou quase total, de todos os comboios de passageiros em todo o país. A empresa avisa que pode haver fortes perturbações em todos os serviços, especialmente ao final da tarde e à noite, altura em que não deverá haver qualquer circulação. No metro de Lisboa, há greve parcial entre as 6 e as 10 da manhã. Já a Carris vai ter serviços mínimos de 25% para a greve das 10 da manhã às 4 da tarde. A circulação de barcos da Transtejo também vai sofrer alterações devido ao plenário de trabalhadores no final da manhã e tarde. As maiores perturbações acontecem entre a 1 e as 2 da tarde e entre as 5 e as 6h20 da tarde. Já a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, a STCP, alerta que a circulação vai ser afetada pela greve parcial entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. O setor dos transportes é o tema desta Comissão Executiva. Vamos contar com a opinião de António Neto da Silva, empresário, José Brandão de Brito e Vítor Scária, professores do ISEG. Agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva. António, começo por lhe perguntar o que é possível fazer com o setor dos transportes. Há uma tentativa de fazer uma revolução, diz o Ministro da Economia. Há, de facto, um problema imenso que é preciso enfrentar. É verdade. O problema dos transportes é que, de facto, os transportes são um bocado como o sangue no corpo humano. Ou seja, as veias são as estradas, são as infraestruturas, portanto, os portos, os aeroportos, os caminhos de ferro, mas depois o transporte em si é como o sangue que corre nas veias. Ou seja, nenhum país pode sobreviver, particularmente num período em que as trocas são um fator fundamental de desenvolvimento, se porventura os transportes não funcionarem bem. E, portanto, os transportes têm uma justificação económica. Eles são um ponto nevrálgico, são aquilo que faz com que a economia funcione, com que a própria globalização funcione. Não há globalização sem transportes eficientes. E este é o ponto fundamental. É necessário passar, portanto, de transportes não eficientes para transportes eficientes, porque eles têm uma função na economia. E é uma função crucial, da mesma forma que o sangue é crucial para que nós possamos viver. E, portanto, não faz sentido que aquilo que é crucial à economia, aquilo que é fundamental para as pessoas, possa permanentemente dar prejuízos. Alguma coisa está errada e uma revolução importante é necessária. E o que é que está errado, António Neto da Silva? Bom, o que está errado, de facto, são sistemas de transportes que são subsidiados, em que todos os contribuintes pagam, quando não são os utilizadores dos transportes a pagar na totalidade os seus custos. É evidente que aqui é preciso fazer uma abordagem cautelosa, no sentido de fazer com que as pessoas de menores rendimentos tenham a possibilidade de viajar de uma forma que lhes permita que o seu rendimento seja suficiente
para viverem, para fazerem com que os seus filhos possam estudar e crescer de uma forma saudável, mas, portanto, criar uma situação em que paguem os transportes de uma forma provavelmente mais barata do que aquilo que a média da economia paga. Mas os transportes são uma coisa fundamental à economia. Sendo fundamental, é evidente que não faz sentido que estejam a dar prejuízo. José Brandão de Brito, parece-me que é mais ou menos ponto assente que as empresas são relativamente eficientes do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista de gestão, quando olhamos para aquilo que são os relatórios e contas dos vários anos, percebemos que há um déficit acumulado imenso. Há culpas dos vários governos que não atribuíram as indemnizações compensatórias que deviam ter entregue. As próprias empresas, eventualmente, também não terão gerido da melhor maneira durante estes anos. Qual é o ponto de situação destas empresas? Bom, o ponto de situação é um ponto de ruptura, não é? Penso que está à vista a situação, aliás, os dados que têm sido publicados ultimamente para justificar esta intervenção que o Governo está a fazer no setor dos transportes são demasiado preocupantes. Eu próprio estive na TAP durante algum tempo e senti exatamente que há eficiência operacional e ineficiência de gestão, em grande parte provocada porque não são cumpridos os contratos, no fundo, de serviço público. Quer dizer, é discutível se esses contratos são moralmente aceitáveis, mas em termos sociais, mas partindo do princípio que eles foram celebrados, as empresas, obviamente, que contam com isso e precisam desse apoio. Por outro lado, este Governo o que tentou fazer foi, perante o descalabro, e suponho que era uma coisa que já vinha do anterior Governo, perante o descalabro em que se encontra financeiramente as empresas, tentou fazer um plano estratégico de transportes. A Troika impõe esse plano. Não sei, eu confesso que não conheço o que é que foi feito. Penso que ficou muito aquém daquilo que era necessário e que estas medidas que estão a ser tomadas e que ainda hoje, salvo erro, o Secretário de Estado verberava as fugas que tem havido por parte dos grupos, do interior dos grupos de trabalho, do grupo de trabalho que está a estudar isto. Penso que o problema não se resolve com o facto de ter havido fugas. Quer dizer, eu penso que o problema aqui tem a ver com a maneira como o grupo de trabalho como o grupo de trabalho encara as suas funções, o caderno de encargos, digamos, que lhe foi entregue e que, no fundo, conduz mais uma vez a uma série de cortes cuja racionalidade é difícil de entender. E eu creio que vai haver, ou seja, todo este plano de austeridade em que nós estamos inteirados, inseridos, vamos sofrer e cada vez mais e com maior intensidade, cria desajustamentos, cria sacrifícios, obriga de facto as pessoas a mudarem padrões de vida, perdem qualidade de vida, etc. Tem havido, em relação aos portugueses, tem havido alguma resignação no que se refere, pelo menos, ao princípio deste processo, que está mesmo no princípio. Eu acho que não explicar às pessoas o que é que se está a fazer, porque é que se vão cortar 2 dezenas de carreiras de autocarros em Lisboa, porque é que se vai reduzir, porque é que se vai fechar o metro mais cedo. Este género de coisas não têm em conta, de facto, interesses, e não são os interesses nem os direitos adquiridos. Quer dizer, quem trabalha até às 11 horas, em muitos estabelecimentos de centros comerciais, cinemas, etc., quer dizer, quem trabalha até às 11 horas, ou quem, inclusivamente, frequenta isso, precisa do metro, quer dizer, e conta com o metro. Qual era a alternativa a estas Eu penso que a alternativa era estudar formas de poupança, de poupar e de melhorar a eficiência da gestão das empresas, mas era sobretudo tentar perceber quais é que são de facto os interesses que devem ser protegidos, porque nós não podemos andar a dizer durante 2 décadas que o transporte coletivo é prioritário em relação ao transporte individual. Eu durante 5 anos dei aulas na Academia da Força Aérea, dei aulas de Economia na Academia da Força Aérea. Às 7 horas passava pelo IC19. O IC19 era um caos de gente para cá, quer dizer, e eu olhava e via os carros todos com uma pessoa lá dentro. E, portanto, essa campanha faz sentido, quer dizer, e, entretanto, nós íamos tendo também, por dados estatísticos, enfim, não estou a inventar nada, nem lucubrar nada,
pelos elementos estatísticos que dispunhamos, víamos que os transportes públicos iam perdendo procura. Ora, aquilo, durante 2 dezenas de anos andou a explicar-se exatamente o contrário. E agora, de repente, inverte-se tudo. Parece ou seja, que parece que se entrou no reino do absurdo. São as soluções mais fáceis. Não se está a olhar mais fáceis devidamente e, para o problema sobretudo, sem do estratégia. setor. Quer dizer, eu acho que não se faz nada sobre... Faz tudo um bocado... É preciso corta-se aqui e colar, depois logo se vê, depois as pessoas protestam. Eu acho que também não fica muito bem a um governo que tem... Enfim, eu acho que o governo está a fazer aquilo que é possível, mas acho que não fica muito bem um governo ir negociar com as câmaras municipais e ceder nos limites de endividamento. Ir negociar, já não sei qual foi a outra negociação, agora não me recordo, mas também aí teve que ceder. Porquê? Porque eu acho que foram tomadas medidas e foram inscritas, inclusive, no orçamento, alguns valores que eram absolutamente impossíveis de cumprir. E, portanto, a realidade, de facto, acaba por impor. Vítor Scária, há um conjunto de questões dentro da área dos transportes que gostava de analisar, mas comecemos por uma delas, tem que ver com os tarifários, com os preços. Há um pouco a ideia de que os preços, neste momento, estão a ser subsidiados um pouco por todos os contribuintes e não refletem aquilo que é o preço exato, mesmo que existam algumas ineficiências por parte das empresas, não refletem aquilo que é a prestação desse mesmo serviço. Devia haver tarifários diferenciados, ou como é que é possível fazer exatamente isto que o António Neto da Silva falava, que é apoiar quem menos dinheiro tem para que possam utilizar os transportes públicos? Não, de facto, as pessoas falaram antes de mim, alertaram para essa questão e eu acho que o elemento-chave é esse. Sim, o modelo que nós temos nós estamos a ver agora em cima da mesa é aquela solução fruto também da pressão e da situação conjuntural em que não nos dá tempo a estudar e que devemos assumir. E há aqui uma questão que é social. Essa questão do tarifário ser subsidiado não está mal em si. Se a sociedade considerar que é esse o modelo que quer ter. Porque nós estamos a subsidiar também todos globalmente. Quando veio o senhor sozinho no carro que o professor Brandão Brito falava no IC19, quando vamos pagar o carbono que ele emite nesse carro. Portanto, há modelos de subsidiação cruzada na sociedade que têm que ser esclarecidos. E a situação que se verifica neste momento é, em relação, e ainda enquanto à sua pergunta em concreto, eu não me choca nada e acho que a questão do tarifário é um elemento que deve ser estudado. Se nós tivermos um sistema de IRS, claro, que faz a redistribuição do ponto de vista de coleta de rendimento, que depois seja feito um subsídio claro e objetivo à empresa. Como dizia o professor Brandão de Brito, esse subsídio deve ser depois cumprido. E parte do problema que nós estamos a verificar hoje nos transportes é que quando se definiram contratos de serviço público, eles não foram cumpridos ao longo de décadas, criando nas empresas déficits financeiros, que hoje são isso, como nós olhamos para as contas das empresas, já há boa parte das empresas públicas de transportes, nomeadamente as que tenho visto agora nos últimos relatórios, que apresentam resultados operacionais positivos, apresentam um resultado financeiro completamente estarrecedor, fruto do passado. Do peso do passado. Portanto, nesse sentido, se calhar, definir tarifário de acordo com regras claras para a sociedade. Sim, senhor, queremos privilegiar o transporte coletivo, faz sentido que o transporte coletivo tenha um subsídio social para atribuir. Eventualmente, com modelos, como nós neste momento já fazemos para tudo, se calhar não faz sentido ter a mesma tarifa para todos. Nós hoje temos o que é normalmente dito como os apoios sociais means tested, ou seja, com condição de rendimentos, condição de recursos. Não me choca rigorosamente nada, aliás, isso está a ser feito minimamente, que um conjunto de passes sejam só atribuídos a pessoas que tenham rendimentos em determinados escalões e os outros tenham um tarifário que seja o tarifário de equilíbrio da empresa de transportes. Mas a questão que se deve colocar é, devemos olhar seriamente para os contratos. Por exemplo, nós sabemos que o anterior governo, antes de sair, assinou contratos de serviço público com 3 das empresas que lhes davam alguma estabilidade do ponto de vista, se fossem cumpridos, do ponto de vista do que era o seu horizonte financeiro de cumprimento. É o peso do passado. E aqui a questão é, vale a pena se calhar estragar o futuro pelo peso do passado? E eu acho que é o risco que nós estamos a correr no tipo de medidas que estão a ser tomados. É que nós podemos afastar ainda mais pessoas do transporte coletivos, criando uma espiral de... Aí, nem sequer operacionalmente, as empresas passam a ser rentáveis, porque não têm a procura suficiente. Eu devia, se calhar, olhar para isto e dizer assim, no limite, sanear a empresa do ponto de vista de aquelas que são rentáveis, olhar para o passado e dizer, sim, senhor, é saneada financeiramente, operacionalmente ela é rentável, e a partir daqui parte com um balanço limpo. Eu sei que em tempos houve um professor de economia que sugeriu vender o ouro para fazer isso. Não sei qual é o modelo, mas de facto, se nós conseguimos olhar para alguma empresa que é operacionalmente válida e viável, não faz qualquer sentido estragá-la no futuro pelo peso que existe no estoque passado. Vítor Scária, essa leva-nos a uma questão importante. Há muitas questões importantes neste setor, como dizia o António, é o sangue da economia.
que é como é que vamos limpar esse passado. Há ideias mais ou menos válidas, essa do ouro é impossível porque a Comissão Europeia não nos permitiria vender o ouro de forma unilateral. Há também quem advoque soluções como aquela que o Estado suíço utilizou na Suíça, na Suíça, se a memória não me trai, que foi falir a empresa num dia e abrir no outro dia com uma empresa completamente reestruturada. Há soluções pelo meio que têm que ver com a reestruturação da dívida. Qual a melhor solução para resolver esta situação? Eu julgo que essa solução, no nosso caso, não colhe, porque a maior parte destas empresas tem avalos do Estado aos financiamentos que têm. Toda esta dívida acabaria por cair de imediato no Orçamento do Estado. Mas eu, sinceramente, faça um plano de médio e longo prazo, eu não me chocaria, sinceramente, e acho que houve várias propostas em cima da mesa que deviam ser analisadas concretamente, porque no limite até mais vale buscar a dívida, se isso permitir depois estabelecer contratos de gestão com as empresas, que já não dê uma desculpa, porque aqui depois andamos num jogo. As equipas de gestão das empresas dizem, nós operacionalmente somos viáveis, só que temos aqui um peso do passado e por isso é que não conseguimos bons resultados. O Estado não cumpre as suas indemnizações compensatórias, não consegue exigir, não consegue demitir uma pessoa que seja ineficaz. E andamos neste jogo, pescadinha de rabo na boca, à procura do responsável. A vantagem da limpeza do passado, nem que seja a assunção de dívida, sabemos que temos a dificuldade do momento, mas se calhar com algum plano de assunção de dívida. Eu, por acaso, eu julgo que a maior parte deles tem bons financiamentos, em bom tempo, com boas taxas de juros. A questão é agora o refinanciamento. A questão é o refinanciamento de alguma da parte operacional, mas quer dizer, de facto, eu julgo que a questão deve ser posta assim, há este problema para resolver. Em alguns casos, a privatização pode ser a solução, em que haja modelos depois da amortização parcial ao longo dos anos com a privatização. Não me choca, ou seja, devemos olhar para isto desta forma e não numa lógica de vamos resolver a questão de curto prazo cortando, pondo em causa eventualmente aí sim a sustentabilidade, a não ser que o objetivo seja mesmo pôr em causa a sustentabilidade das empresas. Isso é outra, mas isso aí não... Mas isso, enfim, parece-me difícil, até porque existem privados que já demonstraram interesse nestas empresas, o que significa que estas empresas têm, de facto, interesse. E como o Vítor Scária dizia, em termos operacionais, a maior parte delas estão equilibradas. António Renato da Silva, a questão é como é que se consegue privatizar tendo aqui este custo que não pode ir ao orçamento nos próximos anos e, portanto, que o orçamento está limitado. Como é que se resolve esta questão, sendo que os privados também não têm crédito para assumir este passivo? Rui Pedro, eu respondo já a essa e depois deixe-me só tocar em alguns pontos que quero o José Brandão de Brito, quer o Vítor Scária tocaram, que são extremamente importantes. Mas relativamente a isto há uma coisa, nós economistas, eu penso que o Vítor também nós economistas sabemos muito bem, muitas vezes não queremos dizer e queremos esquecer isso, que o ajustamento estrutural faz sempre, e quanto mais tarde mais dói. Não é? Se esta situação em que Portugal fosse prevista há 10 anos, aliás, eu fiz uma vez num Conselho Nacional de um partido uma intervenção a dizer que era preciso programar há 10 anos, não sei o que, queiram-me todos em cima. A dizer, você é um excelente tecnocrata, não percebe nada de política, a gente não pode fazer isso senão não ganha as eleições. E eu disse, se não ganham as eleições, é melhor, se a vossa preocupação é essa, é melhor não irem para o governo. Bom, mas passando à frente, eu acho que é preciso fazer já, porque a população está aberta a fazer sacrifícios. Aliás, nós podemos ver... com alguma alegria, entre aspas, que os portugueses têm aceite cortes brutais do seu bem-estar, precisamente porque perceberam que não era possível continuar na rota em que íamos, e é preciso aproveitar este momento de disponibilidade dos portugueses para que todas as medidas sejam aplicadas. E, portanto, eu acho que a privatização, o Estado não tem que estar a gerir empresas de transportes, o Estado tem que assegurar um serviço público, um bem público que é o transporte. E o que tem que fazer é ter uma entidade que permanentemente vigia e fiscaliza como é que as empresas de transporte funcionam e não como funcionam, mas que tarifários é que aplicam no sentido, portanto, de permitir que também os menos favorecidos, as pessoas de menores rendimentos, possam viajar e não estejam, portanto, metidos num local sem terem mobilidade. Portanto, a privatização, sem dúvida, é o caminho. Há formas de, como o Vítor disse, de negociar isto no sentido de as empresas que façam a compra, digamos, entre aspas, das empresas de transporte a privatizar, façam uma amortização a longo prazo da dívida para que isto não entre no Orçamento do Estado. Estamos, no entanto, a tirar areia para os olhos, porque isto devia entrar, de facto, no Orçamento do Estado. Bom,
mas dadas as regras contabilísticas, e já lá vou aos contabilistas, portanto, isso parece não ser muito conveniente, ou pelo menos politicamente parece mais difícil, mas é preciso avançar para um processo de privatização das empresas de transporte, mas ter uma entidade reguladora da atividade dos transportes, para verificar o tarifário. Eu queria, se me permite, aqui tocar um conjunto de pontos. O primeiro ponto é o que o José Brandão de Brito tocou, que é a questão da aplicação destas medidas sem se pensarem as medidas, ou seja, sem se ter uma estratégia pensada para isto. E nós estamos aqui num processo terrível em Portugal. Nós estamos, de facto, na mão dos contabilistas. E os contabilistas em cuja mão nós estamos nem sequer são portugueses, são estrangeiros. E porquê? Porque está aqui uma mistura entre urgência de resolver, de cortar a hemorragia em que nós estávamos metidos e simultaneamente uma necessidade de adaptação estrutural pensada para não se cometerem erros. Qual é o ponto de vista em termos de urgência? É o ponto de vista contabilístico que aparece. É cortem 20%. Mas cortamos onde? Quais são as prioridades? Não temos tempo para pensar prioridades. Cortem 20% em tudo. Cortem 20% em tudo dá esta asneira que referiu, que é fazer cortes de qualquer maneira, não se pensa, não se define política, não se definem as prioridades, cortem tudo. Aquilo que deviam ser prioridades são cortadas, as outras que deviam ser cortadas muito mais são cortadas só em 20%. E estamos nesta mistura que dá o poder aos contabilistas. Nós hoje estamos na mão de contabilistas. Eu peço uma interrupçãozinha só de pormenor, é que é assim, também não, eu tenho assistido por acaso, força das circunstâncias, estive bastante envolvido na negociação do pacote com a Troika. Não ponhamos as culpas na Troika das coisas nas nossas incompetências. A Troika não fez nunca. É verdade que temos que chegar aos 20%. É o que eles querem. Agora, orgazinem-se, como dizia o outro. Não, com certeza. O problema é nosso. Estamos o problema é nosso. Há várias formas de chegar aos 20%. Não, estamos de acordo. Nós É chegamos incompetência. a esta situação. Por incompetência. Nós chegamos a esta situação por culpa nossa. Precisamente. Mas agora é uma visão contabilística que está a ser aplicada porque há um trade-off entre claro. a necessidade de pensar as prioridades, não há tempo para as pensar, de forma séria, e a urgência de obter os da resultados. aplicação. E, portanto, este trade-off é que provoca precisamente esta situação de serem os contabilistas a mandar. Corta 20% e acabou-se. Só uma outra questão que o Vítor falou também, que é a questão do carbono. Esta questão dos transportes tem a ver com carbono, tem a ver com ambiente, tem a ver com um planeta que não aguenta mais. Nós, se os chineses e os indianos avançarem para o nosso nível de vida, precisamos de 4 planetas, isso está estudado e não é demagogia. Então, um só não chega. Mas é inacreditável. Quem vem, por exemplo, da margem sul, quantas horas está numa fila? Qual é o carbono produzido de carros ali parados que não andam a produzir, a poluir? E o custo também para a economia das pessoas estarem paradas. Oh, Rui, isto é para quê? É para transferir recursos individuais para o orçamento do Estado. As portagens são isso, não é rigorosamente nada mais. A portagem tem uma única função, é transferir do rendimento individual para os bolsos do Estado. E estamos a poluir, estamos a criar carbono, a produzir carbono e a dar cabo do planeta, porque o Estado quer ir ali buscar mais uns tostões às pessoas. E, portanto, era um bocado isto que eu queria dizer e tocar nos pontos importantes. Nós vamos ter que partir para um breve intervalo, mas já voltamos para falar desta questão essencial, sobretudo nesta terça-feira que está a afetar fortemente os portugueses, a questão dos transportes. Estamos à conversa com António Neto da Silva, José Brandão de Brito e também Vítor Scária. Até já.